Existe uma frase muito conhecida que diz que no mundo nada é certo, a não ser a cobrança de impostos e a morte. Mas quem é que quer pagar imposto, né? Ninguém. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Meu nome é Paulo Leão, eu sou professor da Faculdade de Direito 8 de Julho e vim aqui falar de um tema que é muito atual e muito relevante para a prática, que é o tema do planejamento tributário, da evasão fiscal e da elisão tributária. Tradicionalmente, a conduta dos contribuintes era que buscava reduzir, retardar ou mesmo zerar a cobrança de impostos, era classificada entre evasão fiscal e elisão fiscal. E qual é a diferença desses dois conceitos? Evasão fiscal é qualquer ato ilícito que busque reduzir a carga tributária, ou seja, que busque a não incidência da norma jurídica tributária. Observe que o fato evasivo ele é caracterizado pela ilicitude, ou seja, por uma conduta que é contrária à legislação. A elisão fiscal, por outro lado, ou elisão tributária, é a identificação pelo contribuinte de uma conduta que é permitida pela legislação e que reduz o impacto tributário. Então, um exemplo de evasão fiscal é a venda de um determinado imóvel mascarada por um contrato de doação que reduz a carga tributária. Por outro lado, num exemplo de elisão fiscal, é a adoção de um determinado regime tributário que é mais favorável e previsto em lei, como, por exemplo, a opção pelo Simples Nacional de uma empresa em início de atividade. Trata-se, portanto, de uma classificação realizada pela doutrina, cuja principal diferença é a licitude ou a ilicitude, baseada em um único critério, o critério temporal da conduta do contribuinte. Ou seja, se o contribuinte ele teve uma conduta anterior ao fato gerador da obrigação tributária, seria uma elisão permitida pela legislação. Se o contribuinte modificou o negócio jurídico após a sua ocorrência, seria caracterizada uma evasão fiscal, ou seja, uma conduta ilícita. É interessante destacar que a utilização desses termos vem sendo paulatinamente substituída pela lógica do planejamento tributário, cuja licitude é verificada por diversos critérios conectados com o negócio jurídico em questão, com o ato ou negócio jurídico em questão. O que a doutrina e a jurisprudência verificaram ao longo do tempo é que a utilização única do critério temporal, que era tradicionalmente identificado pela doutrina, era insuficiente para a verificação da legalidade ou da ilegalidade daquela conduta do contribuinte. É por isso que o planejamento tributário tem muita relação com o direito privado, especialmente com o tema dos vícios do negócio jurídico. Então, simulação, fraude à lei, abuso do direito, são exemplos de negócios jurídicos que implicam a ilegalidade daquele determinado planejamento. Então, vamos dar um exemplo que trata da simulação e da fraude à lei do negócio jurídico. Imaginemos que uma empresa que está vinculada ao regime do lucro real não auferiu lucro em um determinado período de tempo. Ora, se ele não auferiu lucro, a legislação tributária impede e proíbe que haja distribuição entre os sócios, a distribuição do lucro entre os sócios. E a solução pensada por esses sócios foi a realização de um contrato de empréstimo que formalmente passa os valores para os sócios, a título de empréstimo, como eu disse, mas esse sócio ele jamais vai devolver esses valores à empresa. Observe que o que aconteceu foi uma distribuição de lucro mascarada, ocultada por um contrato meramente formal de empréstimo. Então, nessa situação, a proibição de distribuição de lucro que estava lá previsto na legislação, ela foi burlada por um contrato de empréstimo. Então, a gente está diante de uma fraude à lei, ou seja, uma burla à legislação, uma burla à proibição da legislação, realizada por uma simulação relativa, ou por uma dissimulação. Por quê? Porque essa burla aconteceu por um contrato falso de empréstimo, um contrato meramente formal, que não aconteceu na realidade, e que mascarava essa distribuição que era prevista pela legislação. Então, esse exemplo, ele demonstra, pela sua complexidade, que o tema do planejamento tributário, que anteriormente era tratado muito como elisão e evasão fiscal, ele precisa ser aprofundado tanto na graduação quanto na pós-graduação. Forte abraço.